seja o teu nome. Aleluia, graça e paz, irmãos. Amém. Fique de pé um pouquinho, por favor. Hoje eu quero falar nessa noite com vocês sobre as tempestades e os seus desafios. Quantos aqui estão passando por tempestades? São muitos, não? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 27, por favor. Atos 27, nós vamos ler a princípio dos versículos 9 até o 26. Atos 9, esse é um texto maravilhoso. Deus há de falar conosco nessa noite. Há muitos desafios nas tempestades e nós vamos ver alguns nesse texto. Atos 27, a partir do versículo 9. Todos acharam? Diz assim o texto. Eu espero vocês. Atos 27, não Atos 9. Atos 27, a partir do versículo 9. Todos acharam? Vamos ler. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e de todo o navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que no que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando para perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriavam os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque foi-me dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Senhor Jesus, eu quero te render graças nessa noite que o Senhor nos trouxe aqui. A minha oração durante todos esses dias foi que o Senhor nos ensinasse, nos lembrasse coisas pertinentes à nossa vida e o que nós estamos passando aqui nessa noite. Abençoa-nos, abra os nossos olhos para que entendamos lá no final dessa exposição o quão grande Tu és. Ajuda-nos a confiar em Ti e em Ti apenas, apesar de todas as intempéries da vida, das lutas da vida e das tempestades da vida. Te damos graças em Cristo Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, irmãos, por favor. Aqui a guisa de introdução, eu quero dizer para vocês 3 coisas. A primeira, nós escolhemos o destino da viagem, mas não a maneira de chegar lá. Nenhum de nós. Nós até escolhemos o lugar, mas não como chegar. O sonho de Paulo era ir a Roma, mas ele chega em Roma preso depois de um naufrágio e depois de perder tudo. Muitas vezes nós planejamos uma coisa e acontece outra totalmente diferente.
Segundo lugar, a vida é como uma viagem, porém às vezes tempestuosa. Muitos escritores têm descrito a vida como uma viagem. John Bunyan, em seu livro O Peregrino, o livro mais vendido fora a Bíblia no mundo, ele descreve o seu livro como uma peregrinação de um homem e seus perigos até chegar ao paraíso. E esses peregrinos somos nós. Nós estamos nessa viagem e ainda não chegamos. Terceiro lugar, escute isso aqui: mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus e a nossa vontade também, podemos encontrar tempestades pela frente. Nós encontramos Romanos 1, 14 e 15, o sonho de Paulo era ir a Roma e dali a Espanha. Atos 23, 11, Deus lhe diz: eu quero que você dê o seu testemunho também em Roma. Ou seja, era da vontade de Deus e da vontade de Paulo. Porém, nesse caminho até chegar a Roma, ele enfrentou uma grande tempestade. Dito isso, eu quero ver com vocês, irmãos, que essa viagem de Paulo até chegar a Roma nos ensina 4 lições. E se você está como eu, numa grande tempestade, abra os ouvidos para que Deus há de falar conosco nessa noite. A primeira verdade que eu aprendo no texto é que nas tempestades da vida precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Há 3 sinais aqui que Deus nos dá, e o primeiro deles está no versículo 10. Acompanhem comigo com a Bíblia aberta. É a advertência. Diz assim: Paulo dizia no versículo 9, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, e não só da carga, mas do navio, mas também de toda a nossa vida. Quando eles embarcaram para Roma, a viagem parecia segura e tranquila. Era um bom barco, um comandante, muitos marinheiros. Porém, diz o versículo 4 que os ventos contrários começaram. Paulo os admoestou dizendo: não vá para lá. E eles começaram a navegar e o vento soprava brandamente. Porém, irmãos, eles não ouviram o conselho de Paulo, e logo veio um tufão de vento e arrancou o navio das mãos dele. Aqui é uma lição clara para nós. Escute: aprenda a discernir os sinais que Deus nos dá no caminho, nas viagens. Meu irmão, aprenda a ler as placas do caminho. Deus coloca placas no caminho para todos nós. Todos nós, quando entramos no barco e entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos nesse caminho, nós estamos nessa viagem. E Deus fala conosco algumas vezes: não entres, não faças, não entres, não entre por esse caminho. Nós não podemos ser como Israel em Oséias 2:6, que ele pôs espinhos no caminho do povo para que eles voltassem para trás. E eles voltaram pelos espinhos que Deus cercou o caminho do povo. Então eles retrocederam. O primeiro sinal é a advertência. Deus nos adverte. Você tem ouvido a advertência de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Não faças, não entres. Deus ainda fala. Ele ainda fala. Segundo, é o descrédito. Acompanha comigo o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que no que Paulo dizia. Na viagem da vida nós podemos buscar conselho e orientação daqueles que andam com Deus. Sempre Deus nos põe pessoas assim no caminho. Quem despreza o conselho daqueles que andam com Deus, eles podem sofrer grandes danos. Quantos filhos que choram hoje porque não ouviram o conselho dos pais no namoro? E mais, quantas pessoas que hoje estão perdidas porque não ouviram o conselho da igreja, não ouviram o conselho do pastor, e hoje sofrem, e hoje estão perdidas. Não dê descrédito às pessoas que Deus coloca no seu caminho. Não tape os seus ouvidos ao que Deus lhe diz, em nome de Jesus. Não dê descrédito às pessoas que Deus põe no seu caminho, porque amanhã pode ser tarde demais. Terceiro lugar, escuta, irmãos, a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Olha o versículo 12.
não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião de que partissem dali. A maioria deles era da opinião contrária de Paulo e não ouviram o conselho de Paulo, e todos se reuniram e disseram: vamos partir, vamos embora, vamos. Irmãos, a maioria nem sempre está com a razão, porque a maioria nem sempre discerne a voz de Deus. Você pode tomar uma decisão pela maioria e errar, ou você pode tomar uma decisão pela minoria e errar. Nem sempre aquilo que chega aos nossos ouvidos de uma massa grande é a vontade de Deus, não é. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes encrencas. Juízes 14:10, Sansão era um moço consagrado a Deus, mas ele deu uma festa como era de costume dos jovens da época, e começou ali uma derrotada na sua vida. Sansão caiu quando ele foi pela cabeça da maioria. E eu quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa: cuidado com a maioria. Aprenda a discernir a voz de Deus e ouça você a voz de Deus. Paulo disse: não vá, e eles foram. Agora, logo que zarparam de Fenice, descumprindo uma orientação de Paulo, eles experimentaram uma leve sensação de sucesso, porque diz o versículo 13 que o vento soprava brandamente. Não tardou, porém, que o vento se transformasse em um monstro indomável. O navio começou a ser jogado de um lado para o outro com grande violência, e as fortes rajadas de vento e imensas ondas provocadas por um tufão de vento levou-os, e uma espécie de redemoinho chamado Euroaquilão levou-os para o norte da África, numa montanha chamada Sirte, ou num canto chamado Sirte, onde nesse canto, onde alguns navios iam, eram para naufragar, e eles não saíam de lá. O vento vem, irmãos. Depois de um vento brando, o vento chega. O navio já não obedecia mais à vontade do piloto, e então eles cessaram a manobra e deixaram levar. Matthew Henry diz algo muito interessante: quando é inútil se esforçar, é sábio render-se. Eles não lutaram, eles deixaram o navio levar. E há alguns de nós que lutam contra a tempestade. Eu quero dizer a você que é inútil. Eles deixaram o vento levar o navio, e então cessaram a obra e deixaram levar. Há 5 resultados colhidos de não ouvirem a voz de Deus. 5 resultados. Acompanhe comigo na Bíblia. O primeiro está no versículo 13. É uma aparente segurança. Aparente segurança. Irmãos, o vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Por um momento, parecia que Paulo estava errado e todos os outros estavam certos. É uma aparente segurança. Segundo, é o perigo. Diz o versículo 14 que depois de um vento brando gostoso, chegou um tufão. A crise chega, o mar se revolta, a vida se transforma. Basta seguir o seu caminho, o seu caminho, sem observar as placas, que mais cedo ou mais tarde o acidente acontecerá. Escute isso aqui, irmãos. Eu estou pregando para vocês e eu estou pregando para mim. Primeiro, aparente segurança. Você tem vivido uma aparente segurança? A tua vida aparentemente está muito boa e você sabe que desobedeceu a voz de Deus. Segundo, é o perigo. Depois do vento brando, a crise chega, o mar chegou. Terceiro, diz o versículo 15 que então veio a impotência. Notem como um abismo vai chamando o outro mesmo. É um vento brando, depois é um grande perigo, e terceira, impotência. A fúria dos ventos era tão rigorosa que eles perderam o controle do navio. Você já perdeu o controle do navio? Não está mais nas suas mãos?
Já perdeu o controle? Por desobedecer a Deus e estar fora da vontade de Deus. Há momentos que você quer conduzir a sua vida para uma direção, mas ela segue em direção contrária, porque a crise torna-se maior do que as nossas próprias forças. Você já perdeu o controle da sua vida alguma vez? Já perdeu? Você é como aquele navio jogado de um lado para o outro e sem poder fazer nada. Quarto lugar, quarto resultado é o prejuízo. Diz os versos 18 e 19 que eles precisaram aliviar o navio e jogar os bens fora para não perderem a vida. Houve grande prejuízo e perdas financeiras. Irmãos, a desobediência é um caminho de muitos desastres, inclusive financeiros. Quinto resultado é a desesperança. Olha comigo o versículo 20. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. O centurião, os marinheiros, a tripulação e os prisioneiros embarcados naquele navio estavam completamente sem esperanças de sobreviver. Eles haviam chegado ao fim da linha e a morte para eles era inevitável. Talvez você entrou aqui nessa noite e você esteja exatamente assim, sem nenhuma esperança. Você está nocauteado, está pronto a jogar a toalha e a desistir da própria vida. Portanto, esteja atento à voz de Deus e aos sinais de Deus. Ele põe placas no nosso caminho e nós precisamos estar atentos, todos nós. Segundo lugar que eu aprendo aqui nesse texto, escutem, é que nas tempestades da vida precisamos nos posicionar como encorajadores. Esse é um grande desafio, porque no meio da luta nós temos sido encorajadores ou temos demonstrado. Você tem falado mal para as outras pessoas da vida que você tem vivido, de Deus? Algumas lições aqui maravilhosas. A primeira é que na tempestade Paulo encaminha as pessoas para a vida. Olha o versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido em não partir de Creta para aliviar este dano e perda, mas agora vos aconselho o quê? Morram. É isso que está aí no texto? Vocês erraram, se virem agora. Não foi isso que Paulo diz. Ele diz: tem bom ânimo. Quando toda a esperança de todos se dissipou, Paulo se posicionou como um agente de vida, dizendo: tem bom ânimo, tem bom ânimo. Deus me ensinou algo aqui, irmãos. Na tempestade, não procure culpados, procure a solução. Olhe para a solução, encoraje esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não olhe para a sua queda, olhe para o Deus que pode levantar você e diga: tem bom ânimo. Segunda verdade é que na tempestade precisamos abandonar o medo. Paulo diz: tem bom ânimo. Irmãos, no fragor da tempestade, Paulo olha para os desesperados e diz: já agora vos aconselho, tem bom ânimo. Paulo não está tomado de medo, ele está tomado de fé. O medo é inimigo da fé. O medo só aumenta essa sensação de perigo e drena as nossas forças e embaça os nossos olhos. Tenha fé, meu irmão, e não medo. Nós precisamos olhar nos olhos das outras pessoas e dizer: tem bom ânimo. Anime-se, anime-se, olhe para frente. Terceiro lugar, na tempestade você tem uma visita muito especial. Olha o versículo 23. Porque esta mesma noite, quem me visitou? Um anjo de Deus. Irmãos, quando a gente entra em luta, precisamos entender uma coisa: Ele é o Emanuel, Ele está perto, Ele é Deus conosco.
Na jornada da fé tem tempestade, mas também tem Deus conosco. Tem fornalha ardente, mas tem quarto homem. Tem cova dos leões, mas tem anjo do Senhor fechando a boca dos leões. Precisamos crer que no meio da luta, no meio do caos, nós não estamos sozinhos. Escute Deus falar aqui com você nessa noite: nós não estamos sozinhos. Não esqueça jamais essa verdade absoluta e bendita. O quarto homem está com você, está comigo todos os dias. Quarto lugar, na tempestade precisamos lançar as nossas âncoras. Olha o versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Irmãos, eles lançaram 4 âncoras, e nós, no meio do caos que nós estamos vivendo, talvez hoje à noite, precisamos lançar 4 âncoras. A primeira âncora é a âncora da fé. Essa âncora precisa ser lançada, porque se no meio do caos que você talvez esteja passando, você não confiar que Deus está no controle, você vai naufragar. Nós naufragamos, nós paramos. Ele ainda não completou a obra que Ele tem para nós. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ainda não completou, e Ele ainda está trabalhando em nós. Segunda âncora que nós precisamos lançar é a âncora da adoração. Por que a âncora da adoração? Porque uma coisa, irmãos, é adorar a Deus quando tudo está certo. Outra é adorar a Deus quando tudo parece errado. É um desafio nós adorarmos a Deus quando um filho está preso, quando um filho está doente, quando as coisas parecem estar indo mal, adorar a Deus. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite a adorar a Deus, não importa o que você esteja passando. Terceira âncora está no versículo 29, é a âncora da oração. Eles oravam para que o dia rompesse. Sabe uma oração que nós temos que fazer nessa noite para que o dia chegue? O Salmo 30 é muito abençoador, e quando você chega lá no verso 5, o salmista diz: olha, o teu choro pode durar uma noite. Significa que nós vamos chorar alguma noite. Significa talvez que nós podemos passar uma noite toda em lágrimas. Porém, há sempre um porém. A alegria, ela vem pelo amanhecer. E diz o versículo 39, que quando eles chegaram a uma ilha, ficou claro. Quando eles abriram os olhos e a luz veio, eles estavam numa ilha que eles não esperavam. Irmãos, eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Escute isso aqui. Quando Deus apanhá-lo em oração, espere surpresas de Deus, espere o romper de Deus, porque quando o povo dele ora, ele nos coloca em lugares que nós não esperamos. Se Deus nos ver de joelhos, esperem surpresas de Deus. Quarta âncora é a âncora da certeza. Olha o versículo 26. Porém, é necessário. Olha para o seu irmão aí com muita fé e diz assim para ele: é necessário. É necessário. É necessário passarmos no meio disso. João 4,4, Jesus diz: importa-vos passar em Samaria. E por que passar em Samaria? Porque na agenda de Deus, ele tinha um encontro com aquela mulher, e ele precisava passar em Samaria para ganhar aquela mulher para ele mesmo. Então havia uma agenda lá no céu para que Jesus passasse. Irmãos, esse necessário de Deus levou Paulo para uma ilha como sobrevivente, como náufrago, sem nada na vida. E a partir daí,
ia começar um novo projeto de Deus na vida de Paulo. Escuta isso aqui. Você tem perdido algumas coisas pelas tempestades da vida? Você tem perdido algumas coisas que você tem chorado algumas noites? Eu quero dizer para você, escute isso aqui. Escute, isso é para mim. É para mim primeiro, porque eu escrevi primeiro. É para mim, agora para nós. As perdas no meio da tempestade não significa nada para Deus, porque quando nós chegarmos onde Deus quer, há um novo projeto de Deus para nós. Aleluia! Sempre há. Paulo começou como um prisioneiro e terminou como um capitão. Irmãos, a crise não faz a pessoa, a crise revela do que a pessoa é feita. Não pare, seja um encorajador de outras pessoas, lance as suas âncoras nessa noite pela fé. Terceira verdade do texto é que nas tempestades da vida nós precisamos ser aquecidos. A partir do capítulo 28, há algumas lições maravilhosas que Paulo nos ensina. E a primeira coisa, nos versículos 1 e 2, nos diz que Paulo se aproxima da fogueira. Quando ele chega na ilha chamada Malta, Malta é refúgio. Estava chovendo e fazendo frio, e os bárbaros maltenses tratam todos os tripulantes e os 276 prisioneiros com singular humanidade, acendendo uma fogueira para eles. E o que eu aprendo com isso? Talvez você entrou aqui nessa noite frio, muito frio, e eu quero dizer para você que há uma fogueira acesa aqui nessa noite, e nós precisamos nos aproximar dela para nos aquecer. Ajude os que estão caídos a se aproximarem dessa fogueira e colocar lenha e aquecer-se nesse fogo. Paulo se aproxima da fogueira. Segundo, Paulo cata gravetos para aquecer a fogueira. Olha o versículo 3: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Escute isso aqui. De todo o grupo que se salvou, apenas Paulo procurou manter o fogo aceso e foi procurar alguns gravetos para lançar a fogueira acesa. Todos ao redor da fogueira, só pensando em si. Escuta Deus falar aqui, meu irmão. Todos na fogueira pensando apenas em si. O fogo estava acabando, o fogo estava baixando, e Paulo diz: eu vou ajudar, eu vou arranjar mais lenha para pôr combustível nesse fogo. E há uma lição aqui para nós. Eu estou aqui e você está aqui nessa noite para catar gravetos, para aquecer a minha vida, para manter a minha vida acesa. Hoje, irmãos, é noite de catar gravetos para manter o fogo aceso. O fogo precisa estar aceso, ele não pode se apagar. Terceiro, Paulo é mordido por uma víbora. Ainda no versículo 3, diz que uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Escute isso aqui, meu irmão. Escute. As víboras se manifestarão quando você estiver buscando aquecer a sua vida. Eu vou repetir. Quando nós vivemos à beira, completamente à beira da vida cristã, e nós tomamos uma posição diante de Deus e falamos assim: eu vou sair dessa vida de ostracismo, eu vou sair dessa vida que eu tenho vivido, e eu vou me aproximar da fogueira, e eu vou catar lenhas para aquecer minha vida. Escute, as víboras atacarão você, porque Satanás, ele não quer que nenhum de nós mude de vida. Os nicolaítas de Apocalipse capítulo 2, eles tinham uma frase: venha como está, porém fique como veio. Esse é o desejo de Satanás para nós, que todos nós que estamos aqui
cheguemos com uma vida e continuemos com essa mesma vida, hoje, amanhã e depois, e depois, e depois. As víboras grudaram a mão de Paulo. Então os maltenses disseram no versículo 4, acompanhe: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Vai cair, ele vai inchar, ele vai morrer. Paulo não caiu, ele não inchou e ele não morreu. Então eles mudaram de opinião no versículo 6, dizendo: ele é um Deus. Os maltenses, eles tinham a crença de que se a cobra picou um homem, era pecado. E se ele viveu da picada da cobra, ele era um Deus. Mas Paulo prova para eles o seguinte: eu não sou um Deus, eu sou servo do Deus vivo. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, e as víboras não vão me parar. Quarta verdade aqui: sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Paulo tirou o veneno da víbora e a jogou no fogo. Tem gente, irmãos, nessa noite, que precisa sacudir essa víbora. Pessoas que rotulam você, dizem que você é tal coisa, é um assassino, você é um mentiroso, e você é um mau caráter. Tem gente que nos puxa para trás e diz: isso não vai dar certo. São víboras mandadas por Satanás para parar você, para bloquear você, o teu avanço na vida. As víboras sempre virão, porque se eu sair de onde eu estou e procurar me aproximar do fogo, dessa fogueira que é Deus, elas vão se manifestar. Mas eu quero dizer para você que todas que se manifestarem, elas cairão não pelo nosso nome, mas pelo nome poderoso de Jesus. Sacode esse veneno hoje à noite e olha para frente, olha para o que Deus tem. Aleluia. Sacode esse veneno, meu irmão, em nome de Jesus. Não deixe as víboras pararem você. Aproxime-se do fogo e ajude outros a chegarem perto do fogo. Irmãos, vocês creem que há uma lenha, há um fogo aqui dentro nessa noite? Vocês creem nisso? Aproxime-se e segure na mão de outros e os traga para perto do fogo. Quarto lugar: nas tempestades precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Há 4 promessas aqui que não são minhas, mas é de Deus. A primeira promessa está no versículo 2, acompanhe aí. Deus vai levantar gente inesperada para ajudar você. Olha o versículo 2, o que diz: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Meu irmão, eu creio muito nisso aqui, muito, mas muito. Deus pode levantar bárbaros, Deus pode levantar ímpios, Deus pode pegar alguém no meio do inferno para abençoar você e a mim. Deus põe pessoas diante de nós que nós nunca conhecemos, nós nunca as vimos, para mudar a minha e a tua sorte. Meu irmão, isso é bíblico. Isaías 44, 28. Deus levanta um homem chamado Ciro, que era ímpio, e Deus o chama de meu servo. A Babilônia foi levada cativa pelos medo-persas, e 1 ano depois, Deus usa a vida de Ciro para assinar aquele decreto e o povo ser livre do cativeiro. Deus não precisa de muitas coisas. Quando Ele quer, Ele faz um ímpio fazer o que Ele quer. Porque quando Deus manda, até as baleias obedecem, os leões obedecem, todos obedecem à voz do seu Criador. Receba isso aí para a sua vida. Receba isso, meu irmão.
Deus há de pôr pessoas diante de nós que você nunca viu, e Ele há de fazer a vontade de Deus, e você há de se surpreender. Eu creio nisso. Espere surpresas de Deus para a sua vida no meio dessa tempestade. Segundo lugar, segunda promessa é que nessa luta nenhum mal há de te acontecer. Olha o versículo 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, porém ele não caiu. Eu quero crer que existam muitas pessoas torcendo para você cair, muitas, mas nessa luta, diz Deus, nenhum mal há de te acontecer. Ainda que as víboras intentem contra a sua vida, contra a vida dos seus filhos, contra a vida da tua parentela, porque, irmãos, é promessa de Deus, as víboras hão de atacar, mas elas baterão no escudo e todas cairão por terra, todas elas, todas. Sua vida e a minha vida estão nas mãos de um Deus vivo, e a mão dele é grande, é muito grande, e ninguém pode nos arrebatar do meio das mãos dele. Ele nos sustenta. Terceira promessa é que as pessoas terão de mudar o seu parecer a seu respeito. O versículo 6 diz: ele é um assassino, porém no final eles mudaram o seu parecer e diziam ser ele um Deus. As mesmas pessoas que dizem hoje que você não presta, que você não vale nada, que você é um falido espiritualmente, elas vão ter que olhar para você e dizer: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, aí vai um servo do Deus vivo. Ah, como eu creio nisso! Isso não é livro do Paulo Coelho e nem tititi, essa é a vontade de Deus para nós. Alguém tem falado mal contra ti, e você está aos pés do Senhor, você tem chorado pelas difamações da vida. Eu quero dizer para você: espere o que Deus há de fazer. Último lugar, que propósito glorioso de Deus. Olha como termina esse texto. A partir do versículo 7, nós vamos ver que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, ainda que sejamos açoitados pelas tempestades. Deixa eu repetir isso para você guardar isso, e não esqueça disso em nome de Jesus. Os propósitos de Deus na minha e na sua vida não são frustrados, ainda que sejamos açoitados pelas tempestades da vida. Não se frustram, irmãos, ainda que caiam lágrimas dos nossos olhos, ainda que você esteja sendo açoitado pela fúria das ondas, o final desse texto vai nos mostrar que nada mudou. Nada mudou. Não foi a tempestade que levou Paulo e toda aquela gente para a ilha de Malta, mas foi a providente mão de Deus. Não foi a fúria do mar, foi a mão de Deus levando Paulo e aqueles homens lá. Vocês querem ver como foi a providência de Deus? Acompanha aí. Diz o versículo 8 que o pai de Públio, o prefeito da ilha, estava enfermo, com disenteria e febre. Paulo orou por ele e o homem foi curado. Diz então o versículo 9 que diante desse fato, todos os outros enfermos da ilha buscaram a Paulo e todos foram curados. Todos. Quando ele pôs o pé na ilha, o pai de Públio foi curado, prefeito daquele lugar,
E todos ouviram isso, e todos vieram, e Paulo orou por todos, e todos foram curados. Todos os enfermos que chegaram aos pés dele foram curados por Deus. E diz o versículo 10 que diante disso, todos os habitantes da ilha levaram presentes e suprimentos para Paulo, a ponto do texto dizer no versículo 10: nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Irmãos, deixa eu dizer algo a vocês, é profético mais uma vez. Deus me mandou profetizar na sua e na minha vida que hoje é necessário. Escute isso aqui: quando você chegar a um lugar que você não entende nada, seja obediente à voz de Deus. É a primeira coisa. Deus nos leva a certos lugares que nós não entendemos, mas nós não precisamos entender, que nós não vamos entender muitas coisas. Quando você pôr o pé no lugar, não olhe para os ventos, não olhe para o que você perdeu, olhe para o que Deus pode fazer. Você colocar o pé lá, fala assim: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, e Deus vai usar você. Pega a palavra de Deus, pessoas serão curadas para a glória de Deus. E quando você for sair do lugar, diz a Escritura, e não eu, que eles puseram presentes nos barcos e tudo o que eles precisavam. Faça a vontade de Deus enquanto você vive, nada vai nos faltar, nada, nada. Aleluia. Nada. Enquanto o nosso coração bater e estivermos onde Deus quer, tudo o que Deus quer há de se cumprir na minha e na sua vida, e nada do que é necessário há de nos faltar. É Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Você pode ficar de pé, por favor? Meus irmãos, escutem isso aqui, ó. O que é dificuldade para você é oportunidade para Deus. Eu vou repetir, você que está no fundo, atente-se, por favor. O que é dificuldade para você é oportunidade para Deus agir. Não reclame de onde você está agora. Peça para Deus. Isaías 6: eis-me aqui, envia-me a mim. Faça aquilo que está no teu querer na minha vida. Meu irmão, Deus prevaleceu e o seu servo chegou a Roma em segurança, como Deus havia dito. Vamos orar. Que palavra poderosa. Isso não é palavra de homens, isso é palavra de Deus. Essa é uma palavra que não cai por terra. Meu irmão, o que é dificuldade aos seus olhos hoje pode ser uma grande oportunidade de Deus fazer grandes coisas. Eu quero convidar você, nós temos 9 minutos. Eu preciso chamá-lo aqui. Algumas pessoas entraram aqui nessa noite e não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Essa pessoa é você? Você não está entendendo nada do que está acontecendo, não é? Meu Deus, mas que reviravolta. Talvez alguns entraram aqui nessa noite e estão dizendo: meu Deus, me perdoa, eu não observei a placa que tinha ali, eu entrei pelo caminho errado. Tinham placas grandes dizendo: não entre.
mas eu entrei, porque eu achei que eu era bom, e eu conseguia coisas pela minha própria sabedoria e minha própria inteligência, e eu não ouvi a voz do Senhor. E você caiu, e talvez você esteja colhendo coisas amargas das suas decisões do passado. Mas o Senhor nos disse nessa noite, mesmo diante de perdas, você precisa ajudar outras pessoas, para que não errem como você errou. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você pode errar muito, se não for levado pelo Espírito Santo de Deus. Vocês jovens podem cair muitas vezes, se não ouvir Deus falar. Nós, os mais velhos, você de cabelos brancos, pode errar ainda hoje, se você não ouvir a voz de Deus. Você que tem muita experiência de vida, pode errar, se não ouvir a voz de Deus, se não tiver intimidade com Deus. Eu quero orar por você, meu irmão, em nome de Jesus. Se você está aqui e você errou, e você está colhendo coisas amargas do seu passado ainda hoje, e você ainda colhendo tem sido uma bênção para as outras pessoas, porque você espera as promessas de Deus, porque você não tem olhado para as circunstâncias da vida, você tem caminhado e você tem feito o querer de Deus hoje na sua vida. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente. Eu quero orar, eu gostaria de orar com você. Nossa, meu Deus, eu errei como um pai, eu errei como uma mãe. Nossa, eu poderia ter feito as coisas certas, mas eu errei demais. Deus está aqui e Ele muda a minha e a sua sorte nessa noite. Ele muda a nossa trajetória, Ele abre novas rotas para que você entre e para que você faça a vontade de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui. Aleluia. Vem cá, vamos orar. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és bem. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se ergueram bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, feche os olhos. Você que está aqui à frente. Ah, meu irmão, há um Espírito Santo Consolador que está aqui nessa noite. Ele muda a nossa vida. Fale com Deus agora, você que está aqui, você que está nos bancos. Pai Celestial, Deus, nós somos gratos a Ti, porque ainda que erramos no passado, o Senhor escreve novas histórias para nós, para nossa família, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge e para a nossa própria vida. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos nessa noite, para que andemos não segundo o nosso querer, porque a Tua vontade, Pai, ela é muito boa para nós,
ela é perfeita para nós, porque um pai sabe aquilo que é bom para o seu filho. Se erramos logo ali, nós te pedimos perdão nessa noite e te pedimos que tu nos ajudes a acertar. Levanta o nosso rosto nessa noite, levanta a nossa cabeça e nos faz olhar para frente, nos faz olhar para frente e não para trás, porque muitas coisas passaram, muitas tragédias aconteceram no meio dessa tempestade, mas o Senhor estava no meio dessa tempestade, o Senhor estava conosco, e o Senhor nos disse: caminhe, tem bom ânimo, vocês darão em um lugar em que eu quero que vocês estejam, mesmo diante do erro seu e da sua decisão equivocada e impensada. Caminhe, tem bom ânimo, porque vocês darão em uma ilha e coisas hão de acontecer. Satanás há de se levantar contra vocês quando vocês quererem se aproximarem do fogo para se aquecerem. Víboras atacarão vocês. Satanás levantar-se-á com víboras e com pessoas para derrubar vocês. Mas em nome de Jesus, nessa noite é noite de sacudir as víboras, sacudir todas elas, jogá-las no fogo para que sejam queimadas. Nós precisamos olhar para frente, porque há promessas do Senhor para nós. Deus há de levantar pessoas para ajudar você, para colocar você onde Deus quer que você esteja. As pessoas hão de mudar o que elas pensam a seu respeito, e nada de mal há de acontecer a você, aos seus filhos. Ande na minha presença, cuide do seu caráter, que eu, disse Deus, cuido da sua reputação. Ande com Deus, e os seus inimigos hão de mudar o teu parecer a seu respeito. Não olhe para o que falam, olhem para o que eu falo a seu respeito, diz Deus. Caminhe, 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 meu filho, que mesmo no meio dessa tragédia, eu vou fazer a minha vontade na sua vida. Eu vou fazer. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus.